Inteligência artificial. Bem, esse tema está muito em alta nos últimos tempos, pelo crescente avanço da tecnologia, não é mesmo? E, especificamente, algumas empresas estão tendo algumas questões com o uso de ChatGPT e inteligência artificial em geral para o uso do dia a dia e em seus produtos ou serviços. Então, hoje nós vamos comentar sobre um recente caso que teve envolvendo o ChatGPT, que é com a empresa Crunchyroll. Para quem não sabe, uma empresa de um streaming de animes, né, que são desenhos aí japoneses ou asiáticos. Meu nome é Marina Dias. Eu sou a Camila Rangel. E hoje, então, a gente vai comentar sobre esse caso do uso da inteligência artificial que aconteceu na Crunchyroll. Então, menina, cara, eu tava vendo sobre isso. Gente, isso foi algo que eu não sei nem explicar, porque, assim, eu não sou nem contra e nem a favor da inteligência artificial. Acho que, assim, dá pra usar a inteligência artificial ali, porque ela é uma ferramenta, então elas são aí pra serem usadas. Mas até que ponto é que elas precisam ser usadas e podem ser usadas, sabe? Sim. Até que pode ferrar alguma empresa. Exatamente. Isso é uma questão bem complicada, até porque a inteligência artificial, ela tem dentro dela, né, em toda a programação dela, né, como inteligência artificial, ela tem o machine learning. E como que é esse machine learning? O que é machine learning? Machine learning é quando a máquina, ela aprende. Então, tem um aprendizado da máquina, né? Então, uma pessoa, um ser humano, começa a jogar informações para essa máquina para ela aprender, né? E o que acontece? Ela vai aprender um pouco de tudo com várias referências dela. E o que ela faz para você joga um prompt para ela, o que ela retorna para você muitas vezes é a junção de todas essas partes que ela tem, né? Dessas referências que ela teve aí programado para ela, que ela aprendeu. Só que aí vem a questão: será que é justo usar a inteligência artificial usando isso para vender um serviço ou um produto, que afinal de contas pode muitas vezes ser até considerado plágio? Sim, se você não sabe, muitas vezes a inteligência artificial pode sim ser considerado plágio, tá? E isso, como a inteligência artificial, ela não sabe de tudo, muitas coisas, precisa de um ser humano para averiguar aquela informação ou para ver se aquilo faz sentido, né? Num determinado contexto, pode ser um pouco complicado de usar a inteligência artificial, viu, gente? E isso pode sim dar um BO para sua empresa. Assim, vamos falando já no caso da Crunchyroll, o que aconteceu, e aí a gente vai explicando um pouco melhor como funciona ali, o que eles erraram ali, qual o problema pode dar ali para a empresa. E eu acho até interessante falar também que estamos começando essa playlist agora, que vai ser só voltada para a parte de erros com inteligência artificial, empresas que se deram mal fazendo alguma coisa com inteligência artificial. Então, se você tiver alguma sugestão pra gente analisar, olhar, entender um pouco melhor se realmente eles fizeram certo, se realmente foi algo ruim, taca aqui embaixo pra gente poder analisar e entender um pouco melhor. Exato. Então, para vocês entenderem, mais uma vez, a Crunchyroll é um streaming de animações, animes, principalmente japoneses, mas também tem de outras nacionalidades ali asiáticas. Ele é um stream e ele posta muitos vídeos, né? É uma coisa assim, em uma grande quantidade. E eles têm muitas legendas, né? Então, como todo stream, tem o vídeo com os áudios originais, dublados e etc. e as legendas. E no caso, essa empresa, a Crunchyroll, ela foi flagrada, vamos dizer assim, em uma dessas animações, né? Que em um dos episódios foi encontrado, em um determinado minuto do episódio, a legenda dizia ChatGPT says, né? Então o ChatGPT diz, e a legenda, ou seja, claramente um Ctrl+C, Ctrl+V ali que colocaram ali nessa parte da legenda. E não foi a primeira vez, né? Dizem que não é a primeira vez, até de forma explícita, sim. Mas muitas pessoas debatem se realmente já não usavam antes essa questão, né,
da inteligência artificial para fazer as legendas, porque muitas vezes as legendas elas ficavam um pouco estranhas. Sabe quando você lê a legenda e parece que tem alguma coisa errada? Parece que a frase não está muito normal no seu idioma? Pois é, então as pessoas começavam a desconfiar já com isso, já fazia um tempo. E nesse caso, especificamente, foi uma legenda em alemão, olha isso, uma legenda em alemão que tinha essa questão aí. Então, isso foi um erro que aconteceu, que né? os usuários colocaram no Reddit ali, né? Sim, foi colocado no Reddit, e isso repercutiu a internet inteira. Nossa, foi um bafafá. Saiu em tudo quanto é canto. Se você ainda não viu, dá uma pesquisada sobre isso, porque tem muita gente falando sobre isso. Inclusive no Reddit tem muita gente que ainda tá debatendo sobre isso. E colocando até mais prints. Mais prints, e não só isso, que é uma coisa que realmente, como a gente tá falando do impacto, né? Qual é toda a questão por trás disso? Por que teve essa repercussão como é? Primeiro porque, inicialmente, a Crunchyroll ela já tinha dito em alguns momentos que elas prezavam, né, a empresa prezava em não utilizar o ChatGPT, né, a inteligência artificial, para as legendas. E eles tinham isso como um código deles de empresa. E com isso tudo que aconteceu, né, poxa, uma empresa que diz que não utiliza a inteligência artificial é pega no flyer desse. E uma das respostas que a Crunchyroll deu é que foi realmente uma empresa terceirizada que estava fazendo a legenda deles e que tinha violado o contrato deles, né, de não utilizar a inteligência artificial e que eles estão ainda averiguando o que realmente aconteceu. Mas realmente é uma coisa que complica para a Crunchyroll. Por quê? Bem, é um streaming, é pago e não é tão barato assim, tá? Eu acho que Netflix é mais barato que a Crunchyroll hoje em dia. Não lembro quanto vai, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas no Reddit, por exemplo, que o pessoal conversa bastante, as pessoas estão pensando, poxa, antigamente a gente assistia o Piratão, que era uma pessoa aleatória que traduzia e fazia a legenda ali, e não tinha esses erros, não tinha ChatGPT, as pessoas não usam ChatGPT para isso. Aí ficou muito questionamento das pessoas falando assim, bem, se eu pago esse valor num streaming para vir um serviço desse com ChatGPT, ou seja, de qualquer jeito, vamos dizer assim, a pessoa nem teve de ter a criatividade de fazer aquela legenda, de fazer aquela tradução, por que eu vou pagar o valor no streaming se eu posso piratear? O que a gente sabe, é óbvio, gente, que pirataria é crime, é errado no país, tá? É óbvio que muita gente faz ainda e tal, mas esses streamings, né, eles acabaram, por ser de um acesso mais facilitado, vamos dizer assim, começou a fazer com que as pessoas parassem muito de fazer a pirataria, justamente porque agora tinha acesso no país, que antigamente não tinha tanto, né? Principalmente para esses conteúdos específicos. Só que agora as pessoas estão pensando em voltar por conta desse tipo de coisa. Então, olha a repercussão que isso dá, não só para a área dessa, né, de streamings em geral, ou dessa área específica, né, que é o mundo dos animes aí, como para outras empresas também e outras áreas de outras mídias, né, que é a volta da pirataria, que é uma coisa extremamente séria. E não só isso, olha, para pensar o seguinte. Você que usa ChatGPT, tá? Vou falar diretamente com você. Você usa ChatGPT da sua empresa ali, tá? Dá algum bug, dá algum erro, dá alguma coisa, vai recair sobre quem? Sobre a empresa, porque aí algum cliente usa. Vamos supor que seja qualquer aplicativo, ou não sei, algum sistema, alguma coisa, alguém usa e dá erro, sabe? Vai recair sobre quem? A mesma coisa da legenda. A legenda não foi, a Crunchyroll falou que não foi dela, né? Foi uma empresa terceirizada. Mas vai cair sobre a empresa terceirizada, vai cair sobre um funcionário que fez, ou que usou, né? Ou vai cair sobre a Crunchyroll. Quem tem o peso no nome nesse momento, né? Vamos dizer assim. Então, o funcionário pode ter sido mandado embora, pode perder o emprego ali. O contrato pode ter acabado entre as duas empresas também, porque talvez uma
tem algum caso legal ali envolvido, porque como eles indicaram que foi uma quebra de contrato, talvez tenha algum valor monetário envolvido ali por causa da quebra de contrato, talvez. Mas quem vai ficar com o nome manchado de verdade, no fim das contas? E aí a Crunchyroll acaba perdendo usuários que usam aquilo ali, entendeu? Por conta do ChatGPT. Entendeu? Sem contar que, e aí quem vai poder falar um pouco melhor sobre isso é a Marina, que é a nossa linda e cara pessoa que coloca as legendas dos nossos vídeos no Instagram e sabe melhor sobre legendagem, que é a trabalho dela. Sabe que pra legendar alguma coisa, você pegar alguma coisa de outra língua, às vezes você tem que entender o que? O contexto. Sim. Pra conseguir fazer aquela legenda ali, porque senão, se for colocar tudo ao pé da letra... Exato. É uma coisa muito louca isso, na verdade, gente, porque a língua, só para vocês terem uma noção bem básica, né, quando você faz uma tradução de alguma coisa, você tem que entender o contexto cultural do que está na língua original, vamos dizer assim, e também o contexto para ele ser entendido em outra cultura. Né? Então a língua ela envolve a cultura, não é só traduzir por traduzir, né? Traduzir literal muitas vezes não faz sentido. Então eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu vi em outra plataforma, que eu também não vou mencionar aqui, mas em outra plataforma eu vi algo semelhante, que até me fez pensar, será que eles estão usando o ChatGPT também? Que foi também um anime, eu gosto, né, gente? Você sabe. Enfim. Eu estava assistindo um anime e tinha uma frase, uma palavra, na verdade, que eles usavam, e no Japão eles acabam usando, que é faito, que é basicamente a palavra fight em inglês. Eles usam no sentido de tipo, vamos lá, você consegue, faito, sabe? É nesse sentido. E na legenda estava escrito luta. Que é a tradução literal da palavra. Sim, é a tradução literal da palavra. Mas naquele momento não era aquilo que significava. Então, isso, por exemplo, cria uma quebra de expectativa muito grande no telespectador, porque ele vê que não é aquilo. Então, poxa, ou a pessoa não sabia, ou a pessoa não tem uma experiência naquilo ali para fazer aquele serviço, ou muitas vezes foi o ChatGPT. Então é muito complicado esse tipo de coisa, principalmente quando envolve uma tradução, envolve um sentido que muitas vezes pode mudar e muda completamente um cenário inteiro, né? Então, e ainda há a questão da legenda, ainda tem várias outras coisas que eu nem vou mencionar aqui, né? Porque não é o tema do vídeo, não é o foco do vídeo, mas tem toda a questão também de regras de legendagem. Então, tem um número de caracteres que deve ter por tantos segundos para a pessoa conseguir ler a legenda com fluidez e com facilidade, e o tempo, enfim, é muita coisa envolvida. Então, realmente, só jogar no ChatGPT é meio complicado, né, quando a gente fala disso. E, inclusive, né, eu vou trazer aqui justamente essa quebra de capacidade de criar coisas novas, ou seja, você utilizar uma inteligência artificial significa que você não consegue fazer essa criação, né, muitas vezes. Então, isso pode quebrar a expectativa. Então, você fazer esse uso exacerbado da inteligência artificial, ele pode ser, sim, prejudicial para você. E a gente fala que muita gente tem medo de usar a inteligência artificial. A gente tem o 880. Ou é o pessoal que tem muito medo de utilizar a inteligência artificial, ou o pessoal que usa e não consegue criar nada novo, porque fica viciado naquilo, né? Não acaba meio que retrocedendo e não conseguindo criar coisas novas. E isso também é um problema muito sério. Exatamente. Às vezes a pessoa fica tão conectada no ChatGPT, usa tanto chat, não precisa só ser o ChatGPT, mas qualquer IA. Usa tanto a IA, usa tanto que chega uma hora que ela nem sabe dizer se a IA que errou ali ou não. Tanto Ctrl-C, Ctrl-V. Tem que ter um discernimento para saber se realmente aquilo ali tá certo, tá errado, ou pelo menos no mínimo não colocar ChatGPT 6. Né? Gente, no mínimo, antes de você utilizar a IA, seja ela qual for, é fazer um estudo do que você quer da IA inicialmente, porque, para quem não sabe, provavelmente vocês já utilizaram qualquer inteligência artificial, mas a inteligência artificial, ela trabalha com prompts.
né? O que é o prompt? Ele é basicamente o briefing. O que é um briefing? É um resumo do que você precisa. Ponto. O que você precisa, de forma objetiva e clara. Muitas vezes, a inteligência artificial, ela não aprende aquela coisa específica que você quer. E muitas vezes ela pode acabar inventando alguma coisa só para dizer que ela sabe alguma coisa. Então, eu posso falar... que é alucinação. Alucinação. Do chat, Então, isso acontece. Então, vamos dizer assim, eu posso virar para ela e falar assim, ChatGPT, o sol é amarelo ou é azul? Ou, você tem certeza que o sol é amarelo? Às vezes ela pode dizer, tipo, não, eu acho que o sol é azul mesmo. Gente, o sol é azul? Não. Então, ChatGPT tá errado. Como que você sabe? Bem, você sabe que o sol não é azul, que o sol não é azul, né? Então, assim, são várias questões nesse sentido que vocês precisam sempre estar de olho. Então, a gente vê muitos jovens hoje, né? Essas novas gerações aí utilizam o ChatGPT até na escola, para fazer trabalho de escola, nem ler o que está ali. E isso é uma coisa muito séria, porque a inteligência artificial é uma ferramenta. E ela deve ser utilizada como uma. E a ferramenta, se você pegar um martelo, ele não vai fazer o serviço para você. Ele vai te ajudar a fazer o serviço, né? Mas ele não vai fazer tudo sozinho. Exatamente. Agora eu quero ver como é que vai ficar isso aí. Porque agora eles vão ter que revisar. Sim. Nossa, é muita coisa da biblioteca deles. Eles tiveram que revisar tudo. Nossa senhora. não sei. Eu vou até fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu não sei qual é o tamanho do catálogo dela, porque realmente se eles forem revisitar tudo, é uma lista coisa grande, cara. É uma lista grande. É muita coisa. Quantidade, talvez? Vamos ver. Eu não sei se eles pegando... Gente, tem mais de 1000 títulos. E cada título desse, né, que seria uma série, ele tem mais de uma temporada, não sei quantos episódios, só One Piece. Nossa, pra quem conhece o anime, de novo aqui, One Piece tem o que? Tá com 1200 episódios. Então é coisa pra caramba, gente. É muita coisa pra você avaliar. Até porque eles não sabem quando isso começou, né, vamos dizer assim. Desde quando eles têm esse contrato? E se antes alguém já tivesse utilizado? Nossa, engraçado que teve um anime que eu assisti. Eu também sou do anime, né? Somos duas. Mas teve também um anime que eu assisti lá e realmente tinha coisa que não fazia sentido e que em vez de colocar, por exemplo, só usava ele o tempo todo. Tipo assim, então eu vou falar com ele. Só que, tipo, eram duas meninas ali conversando e eu ficava, com ele quem? Sabe? Então, tipo, eu falei com a minha mãe e ele falou, e eu ficava tipo, e ele quem? Ela tá falando da mãe. Tá, peguei, entendeu? Mas olha eu tinha que confusão. Ficar assim. Não, gente, é muito confuso. E só tinha ele, tipo assim, não tinha ela, entendeu? Era só ele. Como que você entendeu? Ele. Eu teve uma parte do caminho que eu dropei, eu parei de assistir. Mas olha a situação, você literalmente fez com que uma pessoa parasse de assistir uma série e às vezes não é nem porque era ruim, às vezes é porque é tão confuso. E eu vou dar outro exemplo desse caso da Crunchyroll também, que me incomodou bastante. Não tem muito a ver, assim, mas é uma coisa que a gente tem que pensar justamente por você pensar no seu público-alvo, porque isso aí foi, por exemplo, um caso que não foi pensado no público também, né, nessas duas ocasiões. E teve um anime também que eu estava assistindo, pra quem conhece, se chama Kingdom, um anime muito bom, eu recomendo muitíssimo. E a história é uma história chinesa, né, então é um mangá japonês, mas os personagens têm nomes chineses. Por algum motivo, na hora de fazer a dublagem, eles fizeram a dublagem com os nomes em leitura, a leitura, né, dos ideogramas lá, eles fizeram uma leitura japonesa. Então, na fala, eles diziam uma coisa, e na legenda eles deixaram o nome em chinês. Então, quando eles falavam o nome de uma personagem, a gente não sabia quem era. A gente meio que decorou, tipo, esse aí é aquele lá, que é o chinês, que é o fulano. Não, mas fulano não, é a mesma pessoa. Isso confunde muito, gente, confunde muito. E tem um outro anime também que eles fazem isso, só que com coreano. Ou seja,
Apesar, mas o nome do personagem no mangá ou o nome do personagem é X. Tá, mas o que tá na dublagem? Isso tem que ser pensado. O que tá na dublagem? A dublagem tá falando João, tem que ser João. Ou o equivalente ao João, entendeu? Não dá pra ser, tipo assim, eu colocar João, só que na legenda eu colocar Pedro. Não, são nomes diferentes. Como eu vou saber se é o João, se é o Pedro, quem que é? Então, realmente, isso acaba sendo de um impacto muito grande também, né? Então, não sei, por exemplo, se isso foi usado no caso do ChatGPT. Porque às vezes, né, a gente não sabe, às vezes como a pessoa colocou isso para ser traduzido diretamente no chat, né, no ChatGPT, muitas vezes eles vão manter o que está escrito ali, né, e não o que está na dublagem, por exemplo. E tem até um caso, e aí vocês devem lembrar de um streamer aí famoso, que eu não me recordo do nome, desculpa, mas ele pedia pro ChatGPT para ele soletrar como é que era? Strawberry, né? Strawberry, isso. E perguntava quantos R's tinha em Strawberry. E aí... Pra quem não sabe, é morango em inglês, tá? São 3 R's e ela fala sempre que são 2 R's. 2 R's no final, não é isso que ela fala? Isso, são 2 R's no final, 2 R's no final. E ele continua perguntando, não, tá errado o ChatGPT, tá errado, são 3, não, são 2. Chega no momento que é tão doido, gente. Se você joga aí depois, procura aqui, vocês vão ver esse vídeo que é muito interessante. Ele fica batendo tanto na tecla que tá errado, que são 3, que chega uma hora que ela começa a soletrar errado pra mostrar pra ele que são 2 R's. Olha só, que loucura isso. Então, de certa forma, se tiver algum erro nessa tradução desse episódio que tava o ChatGPT disse, que ele deixou o ChatGPT disse, pelo menos ele vai mostrar que, olha, a culpa não foi minha, não fui eu que errei, pelo menos foi o ChatGPT que errou. Exatamente. Então, tenta entender o seguinte, o erro é de quem? É de quem joga no ChatGPT, o que deveria ter sido feito por um humano ali, né? Então, o erro é de quem joga no ChatGPT, ou o erro tá no ChatGPT? Tem essas duas questões realmente. E aí fica, né, essa dúvida também que a gente deixa no ar, né, que é a inteligência artificial, ela traz mais benefício ou traz mais males, né? É uma coisa que a gente... Até que ponto você consegue usar? Até que ponto você consegue usar? E aí a gente então deixa um questionamento para vocês aí, que é, você usa uma inteligência artificial? E se você utiliza uma inteligência artificial, como você utiliza ela? Você utiliza ela como uma ferramenta ou como uma muleta para você Ctrl+V? Exato. Então, gente, deixem os seus comentários aqui pra gente saber. Sigam essa nossa nova série sobre inteligência artificial, que vai vir muita coisa bacana. E se vocês tiverem alguma nova sugestão ou outra questão, assunto que surgiu aí por conta da inteligência artificial, manda pra gente também fazer esse debate. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, de nos seguir aqui no YouTube, ativar o sininho e dar o nosso like. E é isso no nosso vídeo de hoje. Tentando pensar o seguinte, pelo menos, foi na Crunchyroll, né? Porque pega só uma parte de uma categoria, imagina se tivesse sido muito. Imagina se tivesse sido uma Netflix da vida. Mais que magia, marketing direcionado.